Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro. Conto: Minha Mulher, de Stephen Utley. O mar era de um azul muito claro, e Vindon, de pé à beira da água com a espuma fria entre os dedos dos pés num momento e a altura dos tornozelos no outro, podia ver a sombra da mulher se movendo sob as ondas. Ela veio à tona a 20 metros da praia e nadou com suavidade. Com graça deliberada virou de lado, de costas, dobrou os joelhos e mergulhou novamente. Depois de um instante, ele começou a contar: 1001, 1002, 1003. Contou, maravilhado, até 1088 antes que ela retornasse à superfície. A mulher ergueu-se com a água à altura dos joelhos e começou a caminhar na direção da areia. Era pequena, esbelta, e tinha a pele morena como madeira escurecida. O rosto, os ombros e os seios pareciam incandescentes, com gotículas de água na sua pele refletindo a luz. Levou até a meia-noite para chegar à praia. O sol descreveu um arco perfeito na metade ocidental do céu. Cresceu, o céu ficou vermelho, depois púrpura, depois azul quase negro. Crescentes prateadas rolavam desde o horizonte para se quebrarem na areia branca e luminescente. Uma lua cor de sangue apareceu sobre o Golfo do México. Era o Golfo, pelo menos isso agora ele sabia. Aquela era sua praia em sua ilha de Recifes e a casa a 100 metros à sua esquerda era a sua casa de praia na ilha. A mulher que se banhava em seu Golfo do México era sua esposa e a visão que teve dela primeiro encheu-o de êxtase e depois fez seu coração parecer uma pedra incandescente dentro do peito. Nunca imaginei que você pudesse me ferir, pensou. Nunca imaginei que você, de todas as pessoas do mundo, pudesse me ferir tão fundo. Ou me deixar tão louco. A temperatura havia caído. Vindon percebeu que estava vestido com um roupão branco ou de alguma cor clara e tinha outro dobrado cuidadosamente sobre o ombro. Jogou-o para ela e disse: está muito frio para você correr por aí pelada. Ela apanhou-o no ar e observou-o com cautela. É só um roupão, disse ele. Você olha como se eu tivesse jogado um gambá. Quem é que pode ter certeza com você, Win? Vista isso antes que você morra de frio, disse ele, sentindo a pedra crescer no seu peito, machucando-o, estrangulando-o. Ela desdobrou o roupão e jogou-o sobre os ombros. Depois, sentou-se na areia a uns 3 metros dele e começou a enxugar o cabelo com uma das mangas. Uma música suave de clarineta vinha da casa. Música antiga, sua esposa disse, sorrindo finalmente. Encorajado pelo sorriso, ele se aproximou e ofereceu-lhe a mão. Ela aceitou-a, séria, e deixou que ele a levantasse. Está mais carinhosa de repente, disse ele, ou é só o frio? A música tem charme, disse ela. O amor conquista tudo. Por falta de um cravo. Um tolo e seu dinheiro. Quem cedo madruga. Ela apertou rapidamente a mão dele. Que música gostosa, Win. Smoke Rings. Provavelmente é sua. Daqueles discos antigos que eu te dei nas nossas bodas de papel. Possuir não é a mesma coisa que simplesmente escutar e apreciar. Bom, eu sabia o quanto você gosta dessas coisas antigas. Smoke Rings transformou-se em outra coisa. Ela cantarolou a música por algum tempo, suavemente. Deve ter sido o brilho do luar que te trouxe para mim. Parou com uma gargalhada. Ou será, me trouxe para ti? Tanto faz. Faz sentido das duas maneiras. Ela se aproximou dele, deslizou as mãos e os braços para dentro de seu roupão e o abraçou com força. Ela estava quente sob a sua pele. Ele sentiu os seios dela se achatando contra seu peito e sentiu uma pontada de desejo lá embaixo que o desagradou profundamente. Que há de errado? Ela perguntou, enquanto ele tentava se desvencilhar. Pensei que você me queria. Sim. Não. Não. Não era isto que eu tinha em mente. A mão dela desceu e o tocou. Isto aqui? Seu toque se tornou um aperto. Não sabe se usa ou ignora. Suas unhas começaram a afundar na sua carne. Ele tentou empurrá-la, mas ela parecia aparafusada nele e enraizada ao solo. Pensei que você me queria, Win. Não é por isso que você disse que nunca me deixaria partir? Eu te amei. Não, Win. Você é a única coisa que eu já amei. Não, disse, apertando mais ainda. A única coisa. Esse é o problema. Eu não era uma coisa. Você é minha mulher. Não, Win. Era. Vindon gritou quando as unhas dela lhe cortaram a carne. Então ela começou a girar, o céu, o mar e a praia começaram a girar. Tudo se dobrou para dentro e se atomizou em fina poeira cinzenta. O grito havia saído na forma de um gemido alto o bastante para acordá-lo. Ele estava no centro úmido da cama, odiando, como sempre, a desorientação breve porém real, o estar fora de contato e fora de controle, o estar puramente indefeso, que seguia o despertar. Esse despertar foi pior do que o de costume. Havia um monólito de tristeza e raiva esfriando dentro de seu peito e quando ele se lembrou de que hoje era o dia, não sentiu alívio, mas uma profunda dúvida que era sua conhecida. Sai dessa, Win. Deixa ela. Deixa a natureza seguir seu caminho. O velho sonho está apenas na sua cabeça, disse a si mesmo após vários segundos. Como é que era mesmo aquele ditado na parede de Kawanishi? Alguma coisa que algum outro japa disse, ou talvez um coreano, com um nome que não era totalmente oriental.
Yogyu Kani Kang? Kan? Bom, seja quem for, é alguma coisa sobre natureza, pecado e a mentalidade do Ocidente, embora, sabe Deus por quê, Kawanishi só tem a mentalidade do Ocidente, do lado materno da família. Tendo dado a ele tempo suficiente para se virar na cama e voltar a dormir, o relógio falou suavemente: são 5:12 da manhã, senhor. O senhor deseja se levantar agora? Não, murmurou. Deseja a equipe acordada? Não. Deseja a luz acesa? Não. Cala essa boca. Muito bem, senhor. Babaca. Finalmente havia se lembrado da citação de Kawanishi, ou pelo menos de sua essência: perder o controle da natureza é, na mentalidade do Ocidente, um pecado. É isso aí, pensou Vindon. Silencioso, com tanta dignidade quanto potência, o Rolls-Royce seguiu sua escolta sombria pelo portão, na direção da rua. Como um leão saindo do covil, Vindon refletiu com profunda satisfação. Com uma pantera negra servindo de batedora. Deixou-se relaxar aos poucos no banco, soltou um suspiro de prazer, olhou furtivo para o homem sentado ao seu lado. Max nem notou o suspiro, a expressão do homem era de exasperação misturada com resignação. O helicóptero, pensou Vindon, é ainda o maldito helicóptero, e murmurou: regra número 1, Max. Max inclinou-se muito de leve em sua direção. Perdão, Sr. Vindon? Regra número 1. Nunca deixe ninguém perceber que você está impaciente como o diabo. Jamais. Max piscou, distraído, e pareceu se recompor justamente a ponto de balançar a cabeça. Vindon teve de sorrir. Esticou o braço e deu uma palmadinha amigável no braço do homem. Senta e descansa. Aproveite a viagem. Você tem que aprender a relaxar. Max se sentou. Ele não parecia mais descansado ou estar aproveitando a viagem. Max, meu camarada, Vindon pensou, você nunca vai ser mais do que um criado de alto nível. Sempre anotando o que alguém dita ou cumprindo as tarefas que alguém ordena. Merda, você não é nem um bom puxa-saco. Não tem graça. Não tem estilo. Você está sempre sério demais, e também não tem talento para apresentar uma boa ideia de modo que eu pense que foi minha. E às vezes você se esquece de quem você é e de quem eu sou. Não, realmente. Insistir para que use o helicóptero. Vamos chegar lá mais rápido, senhor. O tráfego na estrada está ruim hoje, senhor. Sem classe, Max. Um Rolls-Royce é uma das coisas boas da vida. Sempre foi, mas agora mais do que nunca, com todo mundo por aí andando nessas coisas de plásticos com 3 rodas. Eu quis um Rolls-Royce a vida toda, e agora eu tenho uma frota inteirinha deles, incluindo o último que eles fabricaram, o último mesmo. E agora eu vou usá-los de qualquer maneira. Também, helicópteros são nojentos, e fazem minha cabeça doer. E me embrulham o estômago. Não dá pra pensar com todo aquele barulho. Merda, Max, me dá um tempo hoje. Um pouquinho rabugento hoje, hein, Win? Nervosinho? Acordou com o pé esquerdo, foi? Coisinhas miúdas conspirando para acabar com toda a graça deste seu dia dos dias? Calma, Win. Aproveite. Comemore. E tenha mais consideração com quem merece. Max está sempre com a cabeça no lugar. Não tem classe nem graça, mas tem uma memória de elefante e uns reflexos dos diabos. Você pode irritar Max, mas não consegue fazê-lo se encolher na linha de fogo. Ele a encontrou, não foi? Encontrou-a a tempo de Kawanishi trabalhar nela enquanto você estava como se tivesse levado um chute no saco. O que é uma verdade, de certa forma. Eu fiz você, Max, e vou manter você. Você é o mais leal e confiável filho da puta que eu tenho. Você é o único filho da puta que eu tenho de quem eu gosto. Você sempre vai ser o meu criado. Ouviu o zumbido do telefone do carro e ouviu a resposta de Max, mas não se moveu até que o outro disse: é Pat Clemens, senhor. Vindon colocou o fone sob o queixo. Fala, Pat. Problemas com Fisakerli, senhor. Um silêncio embaraçoso tomou conta do receptor. Vindon, olhando as luzes vermelhas que piscavam no indicador entre os botões do telefone, deduziu que Pat estava provavelmente mordendo o bigode. Lenta e friamente, Vindon respondeu: ele está ameaçando parar o negócio do Brasil se não for do jeito que ele quer? Ele está fazendo realmente um escândalo nesse sentido, senhor. Pat, é seu trabalho fazer com que ele não faça mais escândalos. Sei disso, senhor. Mas ele é muito teimoso. Diz que só quer falar com o senhor. Porra, que diabo, Pat, trata de tirar essa teimosia dele. Vindon zangou-se com o próprio tom de voz e sentiu o olhar de Max. Regra número 1, aconselhou a si mesmo. Não posso. Não quero falar com ele agora, portanto, você vai afastá-lo pelo resto do dia. Como você vai fazer isso é problema seu. Apenas mantenha esse fominha filho da puta ocupado para ele não jogar pela privada 2 anos de trabalho, nem que você tenha de sentar em cima dele. O Brasil fica pra parte da tarde. Até eu cuidar da mocinha, disse para si mesmo. Com o pensamento veio uma rápida e pequena pontada de dor no peito. Ele se curvou ligeiramente, forçou-se a não engasgar e torceu para que Max não tivesse visto e Peter não tivesse ouvido. Não o meu coração, rapazes. Apenas meu coração. Escuta, mantenha Fisakerli ocupado. Não me interessa como. Olhe na ficha dele. Na parte de sexo. Ache alguma coisa de que ele goste e dê para ele. Ou então faça uma chantagem, não me importa.
Pelo amor de Deus, Pat, segura essa peteca. Sim, senhor, senhor Vindon. Vindon devolveu o telefone a Max e soltou a respiração de um só fôlego. Os músculos do pescoço e dos ombros doíam com a tensão. Sentia-se como se estivesse tentando se equilibrar em cima de uma enorme bola. Mover-se em qualquer direção era um convite ao desastre. Esse negócio do Brasil vai me matar, pensou. Estou ficando muito velho para esse tipo de coisa. Rangeu os dentes, aborrecido. Não, não. Pense assim, seu velho idiota, que é melhor você rastejar para tua cova e nem se incomodar em mandar a Cavanichi o endereço. Estou trabalhando nesse negócio há 2 anos, e alguém vai te agarrar pelas bolas se o caldo entornar agora. Você está velho demais para a cadeia. Isso é que iria te matar. É isso aí, mas primeiro eu mesmo trataria de agarrar algumas bolas. De Fizz-Curly, de Pat Clemens, não interessa de quem. Mais cedo ou mais tarde, eu vou cortar a garganta daquele filho da puta do Fizz-Curly de qualquer jeito. Corolário à regra número 1, o impaciente, o apressado, o indiscriminadamente rude, o desesperado sempre pode ser apanhado. É como no judô. Mantenha-os fora de equilíbrio e você pode fazer com eles tudo o que quiser. Engane-os, compre-os, o que for. Construa obstáculos para detê-los, se for preciso. Olhou a gloriosa paisagem de Houston através do vidro espelhado. Foi assim que eu peguei vocês, otários. Todos esses produtores de petróleo, todo o resto daqueles babacas, eles simplesmente se encolheram todos quando você começou, lá pelos anos 80. E eu afastei você deles, um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, depois pedaços enormes, peguei você e tudo e todos em você, e eu fiz de você a maior cidade do mundo. E você é toda minha, baby. A joia da minha coroa. Pra fazer o que quiser. E você sempre foi fiel a mim, sempre foi boa pra mim. Você nunca me magoou. Seus olhos doíam. Além da janela, tudo estava turvo. Virou a cabeça para que Max não visse seu rosto e esperou até os olhos clarearem, e quando melhoraram, lá, confortavelmente, estava sua cidade mais uma vez. E o que eu fiz aqui, ele pensou agressivo, posso fazer em qualquer lugar do planeta. Fazer o que quiser. Para sempre. Já estive em cada continente da Terra. Também já estive na Lua. Possuo terras aqui e lá. Tenho mais ou menos 1 zilhão de quilômetros quadrados de plataforma continental. Para mim não é problema ter Rolls Royces. Tenho um pouco de tudo o que vale a pena possuir. Presidentes me chamavam de Win. Um deles até me quis em seu gabinete. Me teve. Eu o tive. Nada mal para um garoto de estacionamento de trailers numa cidadezinha como Garland, Texas. Nada mal, e quanto mais, melhor, mais é sempre melhor. Tá aí o exemplo do negócio do Brasil. Mas, meu adorado Jesus, vê se me dá um tempo agora. Agora eu tenho que ver um homem a respeito de um zumbi. Cavanichi parecia cansado esta manhã, e não estava em seu humor habitual. Em circunstâncias diferentes, Vindon teria sido grato, o espírito alegre do médico era sempre um enorme pé no saco. Entretanto, o dia estava rápida e irrevogavelmente amargando na boca de Vindon. Primeiro parecia que o prêmio estava à vista, quase ao alcance das mãos. Então Cavanichi começou a falar sobre glicerol e o sistema límbico e outros arcanos, procedendo com um propósito que fez com que Vindon tivesse vontade de agarrá-lo pela gola do jaleco e gritar: fala logo o que é que há, pelo amor de Deus, até que percebeu que Cavanichi gradualmente estava chegando ao ponto. Apenas as expectativas mais realistas de Vindon haviam sido realizadas, e não as esperanças mais viscerais. Barnes também estava presente, e isso fez as coisas ficarem piores. Barnes sempre irritava Vindon. Tinha uns 50 e poucos anos, a pele bronzeada, um corpo esbelto e brilhantes cabelos prateados. Podia imaginá-la fazendo jogging, jogando tênis, praticando natação. Era aquela maldita expressão de simpatia em seu rosto que ele não gostava. Ela havia trabalhado tanto e tão duramente, sentia ele, aperfeiçoando essa expressão que agora era permanente. Olhar para ela fazia os músculos de seu rosto cansarem. Usava uma aliança de ouro, simples, de casamento. Ele a imaginava deitada embaixo ou sentada em cima do Sr. Barnes, com aquela carinha de simpatia. Para evitar olhá-la, para se afastar o quanto pudesse da conversa soporífica de Cavanichi, Vindon desviou o olhar para as fileiras de monitores instalados na parede oposta da sala. Eles não ofereciam muita coisa em termos de distração. Uma linha reta amarela atravessava a parte de baixo das telas, parecendo saltar os espaços entre os monitores. A cada 5 minutos, aproximadamente, um bip abafado porém alegre soava quando um pequeno pico corria ao longo da linha amarela que aparecia da tela mais à direita. Havia telas de televisão montadas acima. Uma oferecia uma vista da câmara criogênica, outra, um close-up do casulo de cromo que era a principal atração da câmara. Não dava para ver a pessoa que dormia no casulo, mas ele sabia que era ela que estava deitada ali, dormindo sem sonhar, mais paciente do que uma pedra. Agora, como antes, Vindon achou, de algum modo, desconcertante que uma sala tão fria não parecesse fria. Para ele, deveria haver uma finíssima camada de gelo no casulo e nas paredes da câmara, como açúcar cristal, e que, apesar de seus trajes térmicos pressurizados, os 2 técnicos que controlavam o casulo deveriam exalar vapor.
O fato de que isso não acontecia acrescentava um pouco de irritação irracional a um desapontamento já agudo. Finalmente, não conseguiu mais suportar o monólogo de Kavanishi e disparou. Você disse que ela estaria viva. Sim. É claro que ela está viva. Ela ainda está congelada. Dura como pedra. Kavanishi parecia realmente surpreso com a reclamação. Olhou para Barnes, que parecia apoiá-lo. Já expliquei. Apenas o cérebro está funcionando. Os demais órgãos ainda estão sendo recuperados, e a circulação periférica ainda está desativada. Estamos simulando ação cardíaca para manter o cérebro viva. Kavanishi, você me disse que ela estaria viva. E eu pensei que o senhor tivesse entendido, Sr. Vindon. Eu pensei que você tivesse entendido. Eu disse que quero ela viva. Isso significa andar e falar, não essa merda de apenas o cérebro está funcionando. Eu não vim para uma droga de palestra sobre criogenia. Nós explicamos tudo isto para o senhor desde o começo, Sr. Vindon. Não estamos apenas reanimando um cadáver. Os tecidos foram danificados. Cérebro, coração, pulmões, fígado, baço, gânglios linfáticos. Tudo isso. Toda a maquinaria complicada quebrou. Alguns desses órgãos sofreram danos irreversíveis. Não é só chutar o aparelho para que ele volte a funcionar. Kavanishi apontou para os monitores, que agradeceram a menção com um bip. Tivemos de consertar tudo. Salvamos o que pudemos, transplantamos o que tinha de ser transplantado, fizemos o melhor possível para encorajar uma alta porcentagem de transferência de funções. Só podemos fazer isso com culturas. Não estamos só recuperando-a. Temos de religá-la. Vocês parecem os empreiteiros da construção civil, que eu conheço. Sempre precisam de mais tempo, de mais pessoas. Sempre mais dinheiro. Kavanishi endireitou-se. Uma mancha vermelha de raiva brilhava em cada face magra. O dinheiro é suficiente. E minha equipe é bastante adequada. Então quanto tempo isso tudo vai demorar? Do seu canto, Barnes disse. Bem, nossa estimativa original, um pensamento pareceu perpassar por trás da expressão de simpatia. O que o senhor quer dizer com quanto tempo, Sr. Vindon? Desde este exato instante até o momento em que ela puder me olhar e saber quem eu sou. A estimativa original não foi alterada, disse Kavanishi. Sentou-se de volta na cadeira, entrecruzou os longos e magros dedos e pareceu pressioná-los com força no abdômen por um momento. Uma junta estalou, tanto quanto levou com qualquer um dos outros pacientes humanos. Cerca de 1 ano somente para o corpo dela se adaptar fora dos sistemas de suporte de vida. Quanto a ficar em pé sozinha, falar, mais 1 ano. Disse Barnes. 2. De 6 a 8 meses no mínimo. Pense bem no que a pobre mulher vai ter de se ajustar. Vindon engoliu em seco e deixou-se cair numa cadeira. O mínimo indispensável. Barnes balançou a cabeça. Não posso garantir. Vocês garantiram tudo antes. Não da maneira que eu acho que o senhor pensou. Ela está viva, certo? O processo funciona? Melhor que Voodoo. Vindon olhou para ela, os olhos arregalados. O quê? Voodoo. A velha maneira de ressuscitar os mortos. Com sangue de galinha e velas. Merda, Barnes. A veemência fez com que ela desse um pulo de susto. Voodoo não. Devíamos estar falando de pesquisa científica altamente desenvolvida. Devíamos estar falando de novas fronteiras da ciência e da medicina, e de algumas das mentes mais brilhantes da nossa era. Nós garantimos que ela será capaz de olhar para você e ver você. Não garantimos que o reconheça. Você pode esperar 1 ano ou consideravelmente mais do que isso, gastar mais do que apenas alguns milhões de dólares, e ainda acabar com um vegetal? Vindon disse. Não. Estou pagando para obter sucesso. Quero minha mulher de volta. E ela tem de ser a minha mulher. Barnes limpou a garganta baixinho e disse, e se ela for sua mulher, Sr. Vindon? Bom, é para isso que estamos aqui, não é? Nós, sim. Nós recuperamos a vida de um ser humano morto. Mas ponha-se no lugar dela. Barnes estudou as unhas imaculadas por um instante. Vindon lembrou-se de seu sonho e involuntariamente virou-se, pouco à vontade, na cadeira. Ter se suicidado e de repente voltar à vida. Vindon sentiu o calor e a cor subirem à face. Minha esposa não tinha motivo para tirar a própria vida. Barnes começou a responder, mas ele calou-a com um gesto agressivo e uma espécie de grito inarticulado. Ela e Kavanishi trocaram olhares assustados. Os monitores quebraram o silêncio com um bip. Eu financiei este projeto, disse Vindon. Vamos entender, bem. Eu comprei isso, e vocês e tudo o que vocês fazem. Agora preciso que vocês façam isto para mim. Vocês acham que podem simplesmente ir para outro lugar e se oferecerem para outras pessoas? Kavanishi ainda estaria conservando cachorros mortos em congeladores lá na Califórnia. E você, Barnes, devemos ser francos, disse Barnes, gentilmente. Sei o quanto isso deve ser doloroso para o senhor, Sr. Vindon, mas, cala a boca. Merda, controle-se. Vindon afundou as unhas no encosto da cadeira. Regra número 1, win. Não agora. Ainda não. Depois. Aos poucos. Daqui a 1 ano e meio ou 2, daqui a quanto tempo tiver de ser, aguente essas pessoas o quanto tiver de aguentar e fique de olho e espere e pense nisso depois. Regra número 2. A. Recompense a lealdade. B.
castigue a ingratidão, a incompetência, a insolência. Corolário para B. Leve o tempo que for preciso. Eu quero um retorno do meu investimento, doutores. Um retorno particular para cada um. Minha mulher restaurada em corpo, Kawanishi. Minha mulher restaurada em mente, Barnes. Nada mais, entenderam? Não quero franqueza. Não quero avisos. Vocês receberão seu dinheiro, e provavelmente até mesmo ganharão seus malditos prêmios Nobel no fim das contas. Se eu não mandar vocês para a prisão pelo resto de suas vidas. Se eu não embrulhar vocês em celofane. Enquanto isso, simplesmente assistam a minha esposa. Vocês vão trazê-la de volta para mim, viva e inteira. Kawanishi comprimiu os lábios num esfíncter apertado por um segundo, e depois disse, como quiser. Hesitou, e acrescentou, Senhor. Vindon jurava ter visto ele pronunciar as palavras e que Deus tenha piedade de você. O rosto de Barnes estava vazio, e ainda assim tinha alguma simpatia. Não. Não simpatia. Pena. O celofane, Vindon decidiu. Definitivamente o celofane. Levantaram-se e Kawanishi foi abrir a porta para Vindon, que lhe endereçou um leve sorriso e murmurou um seco, muito obrigado, meu camarada. Meu camarada, seu filho de uma puta de olhos puxados, você vai fazer o que eu mandar, você e Barnes também, vocês vão me devolver a minha esposa e então. Parou ainda do lado de dentro da porta e deu uma última olhada nos monitores. Um deles emitiu um bip e seu sorriso aumentou. E então, mocinha, pensou. Espera só, sua piranha ingrata. Fim do conto. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.